Boa noite. Eu vou tentar fazer uma reflexão bíblica de 6 a 10 minutos. Não é muito a minha praia em tão pouco tempo, vai discorrer de um assunto, mas estou desenvolvendo e com 180, mais de 180 vídeos ao vivo no canal Filósofo Urbano, já estou pegando uma certa prática. Eu agradeço aqueles que têm assistido e compartilhado, inscritos lá, participando com a gente. Muito obrigado. Continue sendo abençoado, compartilha. E nós queremos, em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2, nós temos a palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, uma grande metrópole do primeiro século. A carta foi escrita nesta data e é o Evangelho da Graça, a mensagem da graça que Paulo discorre para que os irmãos entendam a dimensão do espaço que Deus concedeu a eles. Porque, na verdade, quando Deus nos convida para a sua presença, Ele confere a cada um de nós a graça dele maravilhosa, que é maior do que o nosso pecado, de maneira tal que nós podemos nos aproximar de Deus, desse espaço, e entrar no trono da graça, ou seja, estar diante de Deus. E Paulo faz um apelo aqui. E eu quero fazer uma conexão desta palavra de Paulo com outro texto que ele escreve na carta aos Coríntios, aos irmãos lá, para que você veja a autoridade deste servo de Deus e por que ele pôde usar essa terminologia de exortar, rogar aqueles irmãos que pudessem ter o comportamento que ele pede que esses irmãos tenham, essa igreja tem. Então eu quero ler aqui em 2 Coríntios 12, versículo 15, é um dos textos, é algo assim indescritível, a profundidade da empatia de Paulo com a igreja do Deus vivo, com a igreja de Jesus. Ele afirma para a igreja, depois de ser confrontado, abandonado, desprezado, ele disse assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas, se mais vos amo e seja menos amado por vós. Paulo não se importava com aquilo que vinha dos irmãos, desde que ele tivesse certeza que o que procedia do seu coração era para produzir vida naqueles irmãos de Corinto. Então ele tinha no seu coração uma certeza de que o melhor emergia do seu coração, de tal maneira que ele sabia que era algo substancioso, de forma que chegaria para edificar a vida daqueles irmãos, porque ele não estava preocupado com admiração e até mesmo com respeito, apesar que neste momento ele reivindica o respeito ao apostolado que ele desenvolveu diante daquela igreja e que estava sendo questionado ao ponto de ser chamado um homem pesado, de língua, duro. E quando ele escreve aos Romanos, ou seja, esse texto também, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele estava ancorado, ele estava amparado por uma sustentação de uma intenção que ela era intocável. Ele queria o melhor para aqueles irmãos. Esse termo que ele usa aqui, no grego, nos traz a ideia de chamar ao lado para ajudar. Então ele estava incentivando os irmãos e colocando esses irmãos diante daquilo que eles haviam recebido, que se você pegar o capítulo 11, você vai ver quando ele diz que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Ele estava mostrando que a dimensão de Deus, esses irmãos deveriam se apresentar exortados
pela graça e a misericórdia de Deus, de tal maneira que ele vai apresentar qual deveria ser o padrão apresentado diante de Deus. Então, o chamado para ajudar, que tem a mesma conotação que do evangelho lá de Mateus, quando Jesus disse que mandaria outro para estar ao lado, ou seja, aquele que estaria pronto para ser chamado e ajudar aqueles irmãos, os discípulos, depois que Jesus tivesse ido para o Pai. Então ficaria este outro Consolador, ou seja, aquele que estaria ao lado para socorrer em momento oportuno aqueles irmãos diante da desafiadora caminhada rumo à eternidade. Porque a fé que nos foi dado por Deus, nós vamos ver em Romanos nos diz isso, eu quero até ler para você, antecipar para que você possa gravar, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus concedeu pela revelação ao homem a capacidade dele crer de maneira viva nesta verdade que abriu o entendimento deste homem para um Criador que detém todo o poder e toda a glória, de tal maneira que nós podemos, talvez não entender a intensidade dos seus atributos e da sua condição de onipotência, onisciência, onipresença, mas nós sabemos que ele tem realmente esse perfil, porque ele tem controle e conhece, tem poder para tudo. E Paulo então conclama aqueles irmãos, exorta-os. Esta palavra então ela tem uma conotação também de exortação, encorajamento, ou seja, aqueles irmãos estão sendo aconselhados a voltar-se totalmente para Deus de uma maneira intensa, plena, ou seja, decidida. Paulo estava falando como um conselheiro também, dizendo a exortação ela pode partir de um princípio em que essa disciplina, exortar, estimular as pessoas a pegar o melhor caminho. É a didática do ensino para aplicação na vida daqueles que tomaram posse pela fé da imensurável graça de Deus. E Paulo então diz, olha, para que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A cultura da época vinha de uma formação pagã, em que era muito comum sacrifícios nos cultos pagãos. E aquilo tomou conta, e ainda toma conta de muitos hoje, que pensam que o sacrifício é algo que Deus se agrada. Ele agrada-se da misericórdia, do amor, de mãos estendidas para socorrer. Essas mãos estendidas pode ser um sacrifício vivo, santo e agradável, mas não um sacrifício mais de vidas, até mesmo épocas em que se sacrificavam vidas humanas para oferecer, aplacar a ira daqueles deuses que os próprios homens criaram. E por fim, Paulo continua dizendo, vocês não precisam carregar um peso tão grande, porque na verdade este culto santo agradável a Deus, que é um culto racional, o empenho dele está alicerçado numa ciência, num conhecimento, porque a Bíblia diz que nós temos o conhecimento de Deus, nós temos a mente de Cristo, e as coisas que ao coração do homem não chegou, ao ouvido não foi dito, não foi falado, o homem não entendeu, são as coisas que o Espírito de Deus tem nos revelado. A nós ele nos revelou, porque o Espírito penetra até todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E ele nos tem revelado. Por que ele nos tem revelado? Porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Mas nós que tivemos a revelação de Deus, através do Filho dele, Jesus Cristo, que nos trouxe o reino de Deus para estar entre e em nós,
ele abriu o nosso entendimento. Então, essa ciência de que nós estamos na dimensão da graça de Deus. Essa exortação de Paulo diz: experimente, porque para ele e por ele são todas as coisas. Glória eternamente a ele. Amém. Paulo, lá no final do capítulo 11 de Romanos. E ele continua dizendo, então, por esse proceder de uma ciência que vocês têm, uma ciência, um conhecimento pautado por investigação, por ter bem no conhecimento, por você saber ter o parâmetro daquilo que não agrada a Deus e agrada, então agora você terá um comportamento. Paulo então exorta aqueles irmãos, pela misericórdia de Deus, vocês devem apresentar as graciosas e pródigas graças de Deus expostas por ele. Neste capítulo mostra o quanto o amor de Deus está sobre nós. Por isso vocês devem apresentar de maneira agradável, viva, o seu culto racional. Sabe por quê? Porque na antiga aliança, Deus aceitava alguns sacrifícios porque ali tipificava Cristo. Mas em Hebreus nós vemos que o sangue nunca teve poder para purificar, mas ali Deus já via o sangue do seu Filho, o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado. Nós estamos retido no tempo, mas Deus, para ele não há passado, presente e futuro. Então ele já percebia a eficácia do sacrifício do Filho dele, que na cruz cumpriria o princípio da justiça do próprio Deus, quando Jesus morrendo por nós, se apresentando a Deus, ele pagou então o preço da justiça, um Deus santo que criou um homem que caiu pela transgressão, e pela transgressão o pecado trouxe a morte. Mas Jesus veio em obediência, nos representa diante de Deus, porque através da morte dele e a minha morte, Jesus morreu. Se em Adão eu morri, em Jesus eu vivi. Se fui condenado por uma herança de um pecado que eu herdei, a graça também, misericórdia de Deus, veio me alcançar, porque desferido sobre o Filho de Deus, Jesus, Deus desferiu toda a sua ira sobre o pecado. Por isso que Jesus ele clamou dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento o pecado do mundo estava sobre ele. Então Paulo disse, olha, vocês tendo ciência de tudo isso, a dimensão da graça de Deus é para que você se apresente diante de Deus de uma maneira racional, num culto inteligente, num culto em que você sabe que não são moldados por sentimento, por força e pressão social de grupo, ou por volume numérico, mas é a certeza da sua relação com Deus quando você o busca, porque o trono da graça está aberto diante de você, porque é por meio dele e para ele que são todas as coisas. E por fim Paulo diz assim, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja. Olha que interessante. Paulo convida já no primeiro século, do primeiro milênio pós-Cristo, ele disse, não vos conformeis com este século. Naquela época os homens já estavam completamente distantes dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, enveredados por caminhos que traziam morte, não vida, satisfação nunca eles encontrariam, mas permaneciam naquele caminho. Então Paulo disse àqueles irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, comece agora a andar numa dimensão nova, visto que vocês têm compreensão daquilo que é o reino de Deus, a graça de Deus, que foi toda explicada no livro de Romanos, na carta à igreja de Roma. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
Nós precisamos desprogramar a nossa mente, se é uma mente corroída pelo pecado, se a corrupção era alojada, se a maldade permanecia presente, se o ressentimento estava tomando conta, produzindo um grau de insatisfação em nós, tudo por causa de um ódio. Aqui diz assim: mude totalmente a tua mente, a compreensão da graça de Deus, entenda que ela é plena, já não é você mais, é a graça de Deus sobre você que te torna capaz de ser agradável a Deus, de maneira que você pode ser transformado e essa mente também pode ser transformada. E após você experimentar essa mudança, essa transformação, quando você esvaziar, se despir dessas coisas escusas que Deus não permite no nosso coração, nem na nossa mente, qualquer tipo de maldade, então a Bíblia diz que você então vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, uma vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Toma posse pela fé. E diga como Paulo, quando ele disse lá em Coríntios, quando eu li no começo desta reflexão, Paulo dizendo para aquela igreja, você também possa dizer para aqueles que te cercam, eu continuarei te amando cada vez mais, ainda que seja menos amado por vós, não me importa, porque agora eu estou debaixo da graça de Deus, da dimensão de um Deus que me ama e me potencializou, me capacitou a amar. E a este Deus eu presto um culto com ciência, com sabedoria, já não mais um sacrifício de tolo, quando não me trazia felicidade. Agora eu tenho Deus na minha vida e eu experimento nesta comunhão com Ele uma vontade gloriosa, que é boa, agradável e perfeita, é a qual eu aplico na minha vida, ciente de que minha mente renovada e meu coração transformado, eu só posso olhar e ver a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.